Olá, seja bem-vindo ao Estação Mercado, Carreiras e Profissões. Hoje você é o nosso convidado para embarcar rumo a um caminho que é muito antigo e que rege os pilares da sociedade. E quando falamos antigo, estamos voltando para a pré-história, quando o homem começou a se organizar em pequenos grupos e surgiu a necessidade de instaurar normas de convivência. Hoje você conhece mais sobre o direito. E quem nos ajuda a mostrar essa carreira tão importante é a doutora Camila Juliana, advogada há mais de 20 anos, trabalhou com direito empresarial, previdenciário e atualmente é especialista em direito de família e meios alternativos de solução de conflitos. Camila, bem-vinda ao nosso programa, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Camila. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Olha, antes de iniciar o nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco da rotina da Carla Ferreira, que destacou a paixão pelo direito e até como ele ajudou no seu caminho de autoconhecimento. Meu nome é Carla Ferreira, sou advogada, atuo na área trabalhista e na área do direito civil. No direito civil, atuante na área de direito de família e direito do consumidor. Como advogada trabalhista, eu atuo em defesa de direito dos empregados. Direito de família, sou especializada em divórcios. E no direito do consumidor, em ações de indenização. Na prática, a minha rotina como advogada, ela contempla atendimento ao cliente, peticionamentos nos nossos processos, mas grande parte do dia do advogado é focado na realização das audiências. Hoje essas audiências elas podem ser tanto presenciais nos fóruns quanto online, né? Então nós temos diversas possibilidades hoje de realizar essas audiências que toma grande parte do meu dia. No dia a dia, eu procuro organizar a minha rotina de acordo com as prioridades. Nós, como advogados, nós temos publicações diárias que vêm no Diário Oficial da União, né? Então, assim, nossos prazos, eles são contados em dias úteis e cada movimento do processo tem um prazo. Então, assim, o advogado, ele trabalha primeiro com os prazos que devem ser cumpridos naquele dia. E após o cumprimento desses prazos, a gente acaba organizando a rotina a fim de distribuir novos processos, atender novos clientes, mas a demanda do advogado ela é dividida entre os prazos que já existem, os processos que já existem e os novos clientes. Trabalhar com direito para mim é algo inerente à minha própria personalidade. Eu acabei escolhendo direito como muitas pessoas escolhem para tentar fazer justiça com algo que aconteceu comigo mesma. Meu pai nunca me registrou, eu não conheci meu pai e isso sempre foi algo que crescia dentro de mim e o direito vem me acompanhando, o desejo por essa justiça me acompanha desde pequena. Então até por isso que eu faço bastante direito de família para procurar esse tipo de justiça. Então o direito para mim é algo muito maior do que uma profissão. Eu entendo que o advogado, a advogada, ele não tem que trazer seus problemas pessoais para o processo do seu cliente. No entanto, as nossas raízes, os nossos entendimentos, as nossas buscas individuais por justiça, como foi o meu caso, isso traz uma certa paixão para o direito, uma certa paixão pelo caso, e é muito mais do que dinheiro. Direito é uma profissão muito mais do que status, do que dinheiro. É algo que você realmente muda a vida de uma pessoa e é isso que me move, foi por isso que eu escolhi a advocacia, independente de qualquer outra coisa, eu levanto todos os dias e venho aqui para o escritório em busca de justiça. Nossa, que legal a gente ter até uma profissão como um caminho de autoconhecimento e que interessante também, né? A gente viu no VT que a advogada é a Carla, né, mulher, e você também mulher, Camila. A Carla estava conversando com a gente e também falou que existe uma grande parcela de mulheres agora na profissão, inclusive maior que os homens, é isso mesmo? Isso, hoje a gente tem uma participação efetiva da mulher no direito, o que não aconteceu no começo, né? No começo era uma profissão eminentemente masculina, mas a figura da mulher tem crescido de maneira exponencial na profissão. Maravilha. Legal, Camila, você pode começar, né, agora contando pra gente o que é o direito e qual que é o papel desse conceito, do direito na sociedade?
A gente pode dizer que o direito é um conjunto de normas, regras, diretrizes que organizam a vida em sociedade. As pessoas, para viverem em conjunto, elas precisam de algumas diretrizes. E é importante a gente desmistificar o conceito de conflito, porque, na verdade, o conflito é que faz surgir as leis. Então, quando a gente começa a ter um problema reiterado na sociedade, o nosso legislativo entende que ele precisa legislar sobre aquele assunto. E aí começam a surgir as leis. Então, é preciso encarar o conflito com uma visão um pouco mais positiva, porque a gente sempre pode tirar algo enriquecedor com o conflito. Não é o conflito da discussão, da briga, né? Pode até ser da discussão, né? Mas não dessa coisa de briga, né? É uma coisa conflito mais... tira a gente da zona de conforto. E muitas vezes ele nos impulsiona para frente. Então, quantas vezes num processo a gente vê na minha área de atuação famílias que não estão vivendo uma boa situação, mas ela se arrasta por anos e diante de um conflito, ali existe uma libertação para as partes envolvidas. Agora, Camila, a gente estava conversando sobre isso, que é um conceito direito, né? Mas eu digo isso porque pelas pesquisas que a gente fez, a gente viu que ele não se enquadra só numa ciência, só num conjunto de normas. Existe uma filosofia, existe uma psicologia por trás do direito, né? Então, você poderia falar pra gente um pouco dessas ramificações? O direito, ele não é só esse conflito, não são só as leis, né? Isso. Na verdade, existe até uma discussão doutrinária se o direito seria uma ciência ou não. Acontece que o direito, ele permeia a vida das pessoas. Então, quando a gente estuda direito, a gente estuda filosofia, a gente estuda sociologia e a gente precisa entender o ser humano para a gente entender e fazer direito no dia a dia. Quando a gente fala de direito empresarial, tributário, trabalhista, comercial, nós estamos regulando relações humanas. O próprio direito do consumidor, que a minha colega falou que atua, é uma relação diária na nossa vida. Nós estamos consumindo diariamente. Então, a pessoa que procura fazer direito, ela vai estar eminentemente lidando com o ser humano. E é preciso humanizar a visão. Porque quando a gente aplica a lei friamente, nem sempre a gente faz justiça. Assim, muitas vezes eu acho que o advogado ele acaba tendo esse poder apaziguador, ele entra como esse agente, né? Mediador do conflito, não causador, né? Como às vezes a gente pensa. Mais ou menos eu isso. gosto de ser uma mediadora do conflito, embora eu tenha estudado numa época em que advogado bom era advogado bom de briga. Eu estudei, e grande parte dos advogados que a gente vê hoje atuando, eles vêm dessa linha combativa. E acredita-se ainda muito que o advogado bom é aquele que vai até a última instância, aquele que recorre de tudo. Mas será que a gente está fazendo justiça assim? Ou será que a gente está postergando a solução de uma situação que por um outro viés teria uma solução melhor, com menos prejuízo financeiro e emocional? Exatamente, muito interessante isso. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, Camila. Porque, olha, a Camila justamente trouxe que ela usa em seus processos a linguagem não combativa e acredita que os sentimentos permeiam todas as demandas judiciais. Nós vamos para um rápido intervalo e depois vamos entender como funciona essa aplicação dentro do direito. A gente volta já. Estamos de volta com Estação Mercado, Carreiras e Profissões. E no programa de hoje estamos conhecendo um pouco do direito, carreira que forma advogados atuantes em diversas áreas da sociedade. Hoje a nossa convidada é a Camila Juliana, advogada especialista em direito de família e meios alternativos de solução de conflitos. E vai nos contar agora um pouco sobre essa área do direito. Camila, fala um pouco então sobre essa área que você atua, né, que é o direito da família. Na verdade, quando eu comecei, não foi nessa área, mas foi uma mudança pessoal que me levou para o direito de família. Quando eu fui mãe, aconteceu uma mudança interna de pensamentos, de ideais, do que eu queria para a minha vida e para o mundo. E eu percebi que talvez eu não estivesse advogando como eu achava que eu deveria advogar. Eu não acredito que o advogado ele seja uma pessoa que realiza somente petições, ele transforma ali o processo que ele está. Quando a gente tem um conflito num processo e a gente tem um advogado que ele instiga o litígio, ele prolonga esse processo. Então, a minha mudança de postura mudou a minha forma de trabalhar. E aí eu pensei em ir para o direito de família como apaziguadora, como mediadora. Porque quando a gente olha a morosidade do judiciário, a gente não entende, nossa, por que um processo demora tanto? Porque ele está abarrotado. Os juízes, eles não têm tempo realmente de julgar todos os processos a tempo e a hora, porque é sobre-humano o trabalho. Mas por quê?
Porque tudo se leva para o judiciário. Você tem uma briga porque o vizinho colocou som alto, vai para o judiciário. Você tem uma pessoa que esbarrou no carro um do outro, vai para o judiciário. E aí grandes conflitos, como uma cirurgia de emergência, uma doação de órgãos, às vezes fica atrapalhado no meio disso tudo. E eu acho que o direito de família é um campo muito fértil para mediação. Porque quando você pega um processo desse, ali tem ódio, rancor, ciúmes, rejeição. E isso interfere no processo. Claro que interfere. As pessoas às vezes não conseguem definir uma guarda, definir um divórcio. Por quê? Porque ela está magoada, porque ela foi rejeitada. E essa mediação, o judiciário não tem tempo de fazer efetivamente, né? As audiências demorariam quanto tempo? E se o advogado consegue fazer dentro do escritório, eu acredito que muda muito, acelera muito, vai mastigado para o judiciário. A gente não deixa de levar nada para o juiz, mas a gente já leva mais ou menos pronto. E aí a gente tem a mão do judiciário para dar validade, para fazer aquilo valer. Mas aí você já trabalhou o cliente, você já trabalhou as partes, e eu acredito que muda muito. Camila, então, e dentro do direito da família, a gente tem essa questão somente com divórcios, também entra no direito da família questão de pensão, mas é só a questão de divórcio ou tem o direito da família realmente engloba todas as partes que envolvem a família? O direito como um todo de família, inventário, testamento, guarda, pensão alimentícia, visita, interdição, curatela, tudo isso a gente pode mediar. E até em outros segmentos, direito civil, direito bancário, quantas vezes a gente vê instituições bancárias vindo mediar, fazer conciliação com os clientes que tiveram problemas de indenização, porque realmente economiza. Quanto você acha que custa um processo 7 anos na justiça ou 4, 5 meses? Você tem grandes empresas, tem um departamento jurídico imenso trabalhando para resolver conflitos. Vale a pena arrastar isso por tanto tempo? E no direito de família, quando você pega uma família que vai custear um processo de divórcio por anos, o valor também é alto. O valor emocional e o valor financeiro. E agora, sobre essa questão dos meios alternativos, né, de conflitos. Existe uma especialização nessa área? Como que você se especializou? O que é essa área? Existe, conta um pouco sim. pra gente. É uma área nova. Eu fiz pós-graduação em meios alternativos de resolução de conflitos. A gente tem a mediação, a conciliação, constelação familiar, a gente tem mediação escolar, justiça restaurativa, que é um pouco ligada à área criminal, para pequenos delitos. Nós temos a mediação condominial, a mediação em bairros. Então, eu acredito muito que esse novo viés do direito, ele veio realmente para ficar como uma forma apaziguadora e de eliminar a via tradicional do direito. Quando você fala de condomínio, por exemplo, se você conseguir instaurar uma mediação dentro do condomínio em que pequenos conflitos sejam resolvidos dentro do próprio condomínio, sem ter que ir para o judiciário, é incrível. Quando você pega uma escola com muito conflito, brigas entre alunos na porta da escola, dentro da escola, conflitos entre aluno e professor, entre direção, se você instaura uma mediação com representantes dos pais, das crianças, representantes da escola, dos professores e coloca todo mundo numa mesa redonda, vamos conversar, você elimina processos. E eu acredito no empoderamento das pessoas. Então, quando você chama os alunos, chama os professores, quando você chama o casal que está divorciando e fala, olha, o problema é de vocês, o que vocês vão fazer para resolver? Eu acredito que saiam acordos que têm muito mais chance de serem cumpridos do que quando o juiz dá uma sentença e você é obrigado a cumprir. Você tem que engolir aquela sentença. Nossa, tenho certeza. E Camila, a gente tem essa questão, então, quando que começou a surgir, então, esse intermédio? Quando que o direito, não quando de cronologia, né, mas você falou que quando você fez a faculdade, era um advogado bom de briga. E agora uma pós-graduação em uma coisa que parece oposta diferente. E que está dentro, né, da mesma... Como que é isso? Isso inclusive era numa época em que a maioria era masculina na profissão, né? Isso. O advogado bom de briga. Eu acredito assim, a participação da mulher trouxe muitas inovações. A mulher, ela tem uma visão mais emocional, mais humana. Não que esteja errado, eu acredito que tem advogado para todo tipo de caso e cliente para todo tipo de caso. Também eu acho utopia a gente achar que tudo é mediável. Violência doméstica, casos extremos, precisa da mão forte do judiciário.
mas não tudo, e talvez deixar o judiciário para esses casos. Ao longo dos anos eu tenho percebido que o direito ele tem se amoldado, e o direito ele é assim, ele vai conforme a evolução da sociedade, a evolução dos conflitos. E ministros do STF, num recente congresso que tiveram, eles falaram que o advogado do futuro é o advogado que sabe mediar. Porque eles também estão abarrotados no STF. E aí a gente vê aqueles comentários sobre os nossos órgãos superiores. É porque também por uma demanda excessiva. Será que tudo precisa chegar no STF? Será que uma briga de vizinho precisa chegar no STF? Ou às vezes, né, conflitos sindicais, representação de classe. Isso eu acredito sim. Os pequenos conflitos, será que as partes mesmo... Será que não está faltando diálogo? Será que não está faltando um pouco daquela frase que eu não gosto? Eu só falo com você no processo. Só fala com o meu advogado. Só na presença do meu advogado. Você até pode ter o seu advogado, eu acredito na especialização, acredito muito. É igual médico. Você tem um problema no coração, vai no cardiologista. Você tem um problema no pulmão. Agora, advogado deveria ser assim. Procura um advogado de família se você tem uma questão familiarista. Procura um advogado empresarial se você tem uma empresa. Advogados especializados tendem a entregar o melhor resultado para o seu cliente. Camila, a gente tem uma questão de conflitos que a gente lida o tempo todo, né, pelo que a gente está vendo aqui. E a gente viu a Carla, e você também trouxe isso, essa questão da motivação, da paixão pela profissão, por fazer justiça, né? E de um jeito humanizado, né, Rafa? Que é uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não ligam direito a isso. Esse olhar humanizado, né, como que ele se estrutura dentro do direito? O olhar humanizado tem tido mais abertura. Todos os processos hoje passam por uma audiência de conciliação. Então, quando você entra com o processo, o primeiro passo vai ser a designação de uma audiência de conciliação. E isso já é um grande passo para o judiciário. Ali está expressamente declarado que o judiciário apoia a conciliação. Anualmente, os fóruns fazem semanas da conciliação. Então, as varas param e naquela semana os processos vão para mediação mesmo. E o resultado estatístico é fenomenal. De 100 processos levados para essa semana, 88% tem resultado positivo. Então, a gente não pode dizer que não dá certo. E de 100 processos, 88 que são eliminados, que vão para o arquivo. Olha como o fluxo volta a correr. O que falta? Mediadores qualificados, boa vontade das partes e estarem abertos para isso. Então, eu acredito que os passos estão sendo dados, eles são gradativos, porque o direito é uma ciência extremamente antiga, a gente está acostumado com o velho mundo, né? Mas o olhar já está aberto. Exatamente, e está cada vez mais se atualizando, né? E olha só, no próximo bloco nós vamos descobrir algumas ferramentas para ingressar na carreira e falar um pouco sobre essa atualização do direito, né, com as novas tecnologias e com o novo mundo que a gente tem. Sai daí, a gente volta já. O filósofo grego Celso diz que o direito é a arte do bom e do equitativo. E nós vimos que o direito não se baseia apenas em normas e conjuntos de leis. Também é possível ter um olhar humanizado, já que essa carreira é responsável por reger os pilares da nossa sociedade. Estamos chegando às estações finais do nosso programa com a Camila Juliana, que está nos trazendo um pouco sobre como o direito atua em diferentes segmentos. E para você que se interessou, vamos entender agora como se preparar para esta carreira. Camila, eu acho que uma coisa que é muito discutida, inclusive entre as pessoas que não são do direito, é o tal da prova do OAB, né? Por que não é um pesadelo para os advogados? É um fantasma. Hoje o índice de reprovação é bem grande. Eu acredito que as faculdades elas devam se empenhar mais na preparação, os alunos também, e fato é que se você não consegue passar na prova da OAB, você não consegue exercer a profissão. E, além disso, eu acredito que o estágio durante a faculdade te ajude muito, porque uma das fases da OAB é uma fase prática, é a elaboração de uma peça. Então, a primeira fase são testes e a segunda é a redação de uma peça. Se você trabalhou durante a faculdade nessa área, teve essa possibilidade, você também vai treinando. Mas, infelizmente, tem que passar. Estudar bastante, tem que se esforçar, e tem que conseguir para poder exercer. Não, uma coisa que a gente notou, assim, lá no primeiro bloco, com a Carla, e você também falou sobre isso, muitas vezes tem uma paixão aí que rege a procura pela profissão, né? O que você diz, assim, que é necessário para quem está procurando
ter, sabe? Para ter essa paixão e mover aí para a profissão? Eu acho que todas as profissões, a gente dedica a maior parte do nosso dia a elas, então você tem que ter o dom, se sentir apaixonado pelo aquilo que você faz. Eu passo mais tempo hoje no escritório do que na minha casa, e seria muito difícil para mim se eu não gostasse. O direito, nós podemos trabalhar em muitos segmentos, não só dentro do escritório. A gente pode trabalhar no fórum, a gente pode trabalhar nos cartórios, existe a carreira da magistratura, no Ministério Público, os concursos públicos com cargos excelentes, remunerações excelentes. Uma dica que eu acho muito legal, durante a faculdade, faça estágio em diferentes locais. Trabalhe um pouquinho no escritório de advocacia, faça um estágio no fórum, vai trabalhar no cartório de registro de imóveis, vai trabalhar no PROCON. Tudo isso faz com que você conheça as diferentes vertentes e fala, poxa, não é que eu não gostei do direito, eu não gosto de trabalhar no escritório. Mas, nossa, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, ou então, nossa, eu vou trabalhar lá no PROCON, vou trabalhar no sindicato. Tudo isso abre o leque. O direito, assim, não dá para você não dizer assim, ai, não sei aonde trabalhar. Tem muita coisa. E fora as carreiras de concurso, que são excelentes. Tem algumas áreas novas aí também, não tem? Exatamente. Eu ia até te perguntar isso, né? A gente falou sobre essa atualização do direito, né? O direito ele já não é o mesmo nem de quando você começou a estudar, e mesmo ele sendo aí nos primórdios da sociedade. Agora a gente tem essa questão da atualização, internet, novas tecnologias, né? Como que o direito está nessa questão? Está num franco desenvolvimento. Um dos grandes marcos foi a pandemia. Ela forçou o judiciário a implementar audiências online, processos digitais. Hoje, por exemplo, todos os processos são digitais. Nós não temos mais processo em papel. Nós temos os antigos. Processos antigos ainda continuam em papel, mas novos que nós damos entrada hoje, 100% digitais. As audiências, parte delas voltaram a ser físicas, presenciais, e grande parte ainda continua online, e eu acho que vai continuar, porque é a tendência. Diminuir custo, viagens, e principalmente nos tribunais superiores, em São Paulo, Brasília, a tendência é que seja online mesmo. E a sustentabilidade, né? Porque a gente sabe que um processo aí, quantas folhas que isso vai gerar e para quantas pessoas tem que ir para o advogado, tem que ir para o juiz. Sim, eram cópias e cópias e xerox, e isso foi eliminado. Tudo hoje é consultado digitalmente. As nossas, a gente fala em despachar com o juiz, que eram aquelas conversas que a gente tinha com o juiz, hoje é tudo online. Você praticamente não precisa mais fazer, os despachos são mais céleres, então veio para ficar mesmo a era digital. Camila, a gente também tem, perguntei isso para a Carla, né? A Carla trouxe isso, até essa questão do pai, que eu achei muito legal, para remediar um conflito, né? Você também, quando começou a faculdade, você deixou claro que era uma faculdade diferente e ao longo da sua vida você foi mudando. Mas eu quero saber, né? E se você puder falar isso para as pessoas de casa, né? Você tinha uma motivação inicial que ainda está aí, apesar dela ter mudado. Então, assim, o que você deixaria, assim, para as pessoas de casa que querem começar o direito? Qual a mensagem que você deixaria para elas? Eu acho que a principal mensagem que eu levo dentro de mim é tentar fazer o seu melhor com o conhecimento que você tem. Quando eu percebi que eu não estava mais feliz dentro da minha profissão, mas eu não pensava em fazer outra coisa, eu não pensava em abrir uma loja, fazer uma outra faculdade. Eu falei, eu preciso me encontrar de novo aqui dentro, o que eu posso fazer de melhor? E aí eu pensei, olhei internamente e vi os meus ideais de vida como pessoa, e eu falei, eu vou empregar isso na minha profissão. A gente consegue, a gente não é a mesma pessoa ao longo da vida, eu não sou a Camila de 20 anos atrás. E eu fui me adaptando. Quando a gente se engessa e pratica o mesmo trabalho todo dia, do mesmo jeito, sempre, a gente tem a tendência de ficar ultrapassado. Então, verifique se a faculdade é uma faculdade que te agrada, você tem que gostar de ler, você tem que gostar de estudar, porque as leis se alteram todos os dias, os tribunais mudam todos os dias, e vai tentar, porque é uma carreira extremamente promissora e com um leque enorme de oportunidades. Muito legal, né, Rafa? Sim. Olha, pessoal, para vocês que estão acostumados, né, a me ver na plataforma do conhecimento, mas como hoje eu estou embarcando com vocês no programa, a Gisele vai trazer algumas atualizações de carreira dentro do direito para você ficar por dentro do mercado de trabalho. Aleph, Rafael, tudo bem?
Os cursos de qualificação profissional fazem toda a diferença quando o assunto é se destacar na carreira e inovar na arte da advocacia. Além dos cursos, você também precisa dominar o conhecimento técnico da área que escolheu advogar, investir no desenvolvimento da sua apresentação e oratória, se comunicar em outros idiomas e ter um currículo com cursos e especializações. Essas são algumas características de um bom advogado para se destacar entre os demais profissionais. Anote o link que está aqui na tela da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. São diversos cursos gratuitos. Aproveite para se especializar e crescer ainda mais na carreira. Obrigada, Gisele. Com isso, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigada pela participação, viu, Camila? Muito obrigada a vocês. Transmitir conhecimento de qualidade, levar para as pessoas de casa um pouquinho do meu trabalho, do amor que eu tenho pelo direito. Acreditem na profissão, ela é possível ter sucesso. Acredite nos advogados especializados, eu sempre gosto de falar isso. Procurem pessoas que se instruíram num determinado ramo, porque a chance de êxito é muito maior dentro do que a pessoa deseja. Com certeza, e como a gente viu, né, o direito ele tem muitas ramificações, você pode escolher para onde ir, e assim, esse olhar humanizado é muito importante, acho que a gente, né, não quer mais conflitos, a gente realmente não quer estender algo por anos. Não então, é o mundo que a gente quer, né, para o nosso futuro. E que os advogados não sejam mais sejam os intermediadores dos conflitos mesmo, os apaziguadores, né, como você tem feito. Não é ser só boazinha, é acreditar que existe um caminho do meio, que não precisa sempre ser uma sentença. Camila, muito obrigado pela sua presença. Espero que o pessoal de casa tenha aproveitado aí as suas dicas e seus conhecimentos. E a gente se encontra em breve na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!